Vem comigo. Vem. Vamos analisar a vitória do Brasil em cima do Japão no 16avos de final da Copa do Mundo. Lógico que está todo mundo muito empolgado com a classificação do Brasil, ainda mais da maneira que foi, mas vem comigo entender detalhes sobre essa questão toda que talvez passou desapercebido para algumas pessoas. Vamos lá? Porque é o seguinte, segue a gente nas redes sociais, @StocksPod Oficial. Eu sou o Guilherme Vedana, me segue também, @Vedana_Gui nas redes sociais. Bora lá, vamos falar sobre o que foi essa partida entre Brasil e Japão, um jogo difícil. A gente já tinha mais ou menos a ideia que seria um jogo complicado, porque a gente está falando de uma seleção japonesa que vem da sua melhor geração, dos melhores jogadores de uma geração que poderiam fazer história se eles tivessem eliminado o Brasil. Mas, vem comigo aqui? Não deu, né? O Brasil, cara, o primeiro tempo muito abaixo, principalmente individual, né? Em peças individuais. Casemiro muito fora do jogo, o Danilo, que erra no gol do Japão, ele tinha, ontem, lógico que teve o jogo, tudo mais, aquela coisa, mas eu depois parei para dar uma olhada e analisar frio os negócios. O Danilo ele tinha duas opções de passe, ou ele passava para cá, que foi a opção dele, ou ele passava para cá, onde era de mais segurança. Ele decidiu passar no arriscado, e aí o Casemiro na corrida ele não vai conseguir pegar ninguém. Esse que é o ponto da questão. Porque ele já está mais velho, ele não tem mais o poder de arrancada que ele tinha antes para segurar o marcador, para segurar o atacante que está indo para cima dele. E aí o erro do Danilo, erro do Casemiro. Tem muita gente que fala, mas o Gabriel Magalhães poderia ter feito alguma coisa também. Não vejo dessa maneira. Ah, mas o Alisson falhou. Não falhou. Um chute muito bem feito no canto. Ele, inclusive, chega a tocar na bola, mas não foi suficiente. Tem uma perseguição ao Alisson muito desleal até, em certos momentos. Mas aí vamos falar do segundo tempo, que é onde vira a chave do Brasil. O Ancelotti, ninguém questiona o tamanho que o Ancelotti tem para o futebol mundial. E ontem, no Jogo do Brasil, eu gravo no dia 30 de junho, ontem no Jogo do Brasil, mostrou o porquê Carlo Ancelotti é Carlo Ancelotti, essa entidade do futebol. Porque um primeiro tempo muito abaixo, e o segundo tempo em que o Japão não viu a cor da bola, foi dominado pelo Brasil o tempo inteiro no segundo tempo. E isso passa muito nas mãos do Ancelotti. Que no intervalo ele já coloca o Endrick para jogar. O Paquetá sentiu, a gente ainda vai ter novas informações em relação à lesão do Paquetá, se ele vai ter condições de jogar as oitavas de final ou não, tudo isso nós vamos saber. Mas o Paquetá sente no jogo contra o Japão, e ainda no fim do primeiro tempo. E no intervalo de jogo, o Ancelotti já promove o Endrick para o jogo. O Endrick ele daria uma certa fragilidade no sentido defensivo, porque ele é um cara de muito ataque e que volta pouco para recompor em marcação. Né? Então poderia expor o Brasil a outras oportunidades que o Brasil, que o Japão poderia criar. Mas ele coloca o Endrick no jogo, ele deixa o Ryan e ele coloca o Gabriel Martinelli. Isso aqui também foi uma outra coisa que, ali na hora que ele colocou o Martinelli, eu sinceramente não entendi. Porque o Martinelli, para mim, ele estava muito atrás na fila. Mas ele entrou e fez um bom jogo, o gol da classificação. E o Casemiro ficou. E muita gente falou, pô, tem que trocar o Casemiro, não dá, tá mal, não sei o quê. Num lance de bola aérea, e o Brasil apostou muito nas bolas aéreas no segundo tempo, num lance de bola aérea, num cruzamento, que eu não sei nem o que falar sobre esse cruzamento, que foi maravilhoso do Gabriel Magalhães, ele telegrafou, ele como se tivesse jogado a bola na cabeça assim, do Casemiro com a mão, porque foi algo absurdo. Ele cruza muito bem a bola, o Casemiro faz o fake movement, né, que é aquele movimento do marcador, achar que ele vai estar em posição de impedimento, e ele volta. Na hora que ele vê que a bola sai do pé do Magalhães, ele volta. E quando ele volta, ele abre um espaço e consegue cabecear para fazer o gol de empate do Brasil. E aí a inteligência do Casemiro se colocando à prova num lance como esse. E aí depois entra o Martinelli, né? E aí o Brasil continua sendo muito dominante, continua dominando muito porque as ações elas ficaram muito no meio para frente, né? Falando do meio para frente, o protagonista é Bruno Guimarães. O que joga Bruno Guimarães é algo a ser estudado, porque ele joga muita bola. E na Copa do Mundo vem tendo uma boa Copa. E esse jogo contra o Japão mostrou mais uma vez que ele é titular, que ele é o dono daquela função, sem questionamentos nenhum, porque ele fez um jogo maravilhoso. E aí, beleza, falando do Bruno Guimarães, o Martinelli ele entra para fazer uma dobra com o Vinícius Júnior, para tentar liberar mais o Vini Júnior para poder fazer lances do mano a mano. Tanto é que ele aposta
algumas vezes nesse mano a mano, e aí tem a dobra, ele tem que soltar a bola. Enfim, o Vini não fez um jogo maravilhoso, mas fez um jogo no mínimo bom. Tá bom, ele fez um lance ali lindo, que foi um pecado não ter sido aquele gol, a bola bate na trave. Mas, cara, o Vini foi burocrático e tá bom. Também não precisa estar toda hora brilhando. Se outros brilharem junto, tá ótimo. E aí, pô, o lance do segundo gol ali, o lance da virada, o Ryan acredita que dá para roubar a bola, rouba a bola, passa pelo Bruno Guimarães. Qualquer outro jogador teria visto o espaço numa Copa do Mundo, teria tentado chutar pro gol. O Bruno, numa inteligência e talvez no desgaste físico, viu alguém passar, e nesse alguém passar, ele toca a bola pro Martinelli, o Martinelli ainda domina a bola escapa um pouco do pé dele, mas ele consegue manter o controle, faz o chute cruzado, o Zion, né, goleiro do Japão, acaba até encostando na bola, mas não foi suficiente, a bola bate na trave e entra Brasil classificado, e aí festa, todo aquele negócio. E aí foram falar pra mim, cara, mas e o Neymar? Porra, todo mundo falando assim, pô, tá vendo como não precisa do Neymar? Calma, gente, não é bem assim, porque o Ancelotti até disse em coletiva depois que se o Brasil tivesse empatado no minuto 60, né, o 60, 65, não lembro agora, o Neymar entraria em campo. Né? Se o Brasil não tivesse empatado até aquele momento, o Neymar entraria em campo para tentar desequilibrar. Mas como o Brasil empata antes, estava muito bem no jogo, na estrutura que foi montada estava muito bem no jogo, o Neymar não teve a necessidade do Neymar entrar. E aí ele acaba que ajuda de outras maneiras nesse jogo. Mas o importante é que o Brasil classificou, bora arrumar a sexta estrela.